Deixa, ó. Tô parecendo a prosperidade de alguns, chega atrasado, mas nunca falha. Rapaz, ele achou que tá aqui, tá um caos. Tamo junto. Na hora que eu tô ouvindo ele aqui faz um tempinho que eu tô arrumando um jeito de fazer essa live funcionar, e ele tá falando, vamos encerrar pro boot. Eu tô assim pra ele, né, Thiago? Não, pera aí. Segura a onda aí. Bora lá. Deixar os alunos aí contigo. Beijo grande, gente. Bora exercer o autogoverno aí. Thiago, Tamo junto, irmão. Então, sabe o autogoverno? O autogoverno é uma das coisas mais brilhantes. Obrigado, Thiago. É uma das coisas mais brilhantes que um ser humano pode falar que é seu. Exercer um autogoverno é como você ter um batalhão, um exército gigantesco ao seu comando. E nós não estamos falando de ninguém. Nós estamos falando de nós mesmos. Coloca assim, autogoverno é igual a um exército. Quando você estiver exercendo um autogoverno, vão falar que você é um homem ou uma mulher de um exército. O que é isso? Ganhar esse elogio é muito forte. Ganhar esse elogio de um homem de um exército só. Como se é um exército de um homem só, ao contrário. O exército de um homem só. Então ter autogoverno, ao mesmo tempo que você está levando ali, apanhando emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, fisicamente, você coloca o seu exército inteiro para trabalhar e suportar aquilo. Então, se alguém fez uma pergunta ali, por que vocês sempre pedem para escrever algo? Isso aí é para mudar o seu comportamento, como todo mundo escreve. Você está aumentando a sua percepção e a sua conexão, né, com a aula. Então sempre nós iremos pedir para escrever. E tem gente que tá aqui, aí passa uma mosca, ele fica doidinho olhando para a mosca. Ele não entra na vibe. Então tudo que a gente vai passando é como se fosse degraus para chegar num pavimento superior. E aí quando você vai escrevendo, isso vai mudando completamente a realidade. Então o que é o auto? Auto vem de automático, né? Ou interior. Esse auto com U, não alto de altura, vai fazer com que você exerça o governo mais poderoso. Em Provérbios está escrito que quem governa a si próprio é mais forte do que aquele que tomou a cidade em guerra. Salomão falou isso. Autogoverno é liderar a si mesmo. Autogoverno é fazer com que aquilo que você carrega não seja dispersado, nem aniquilado e nem transferido indevidamente. Então, você é um exército de uma mulher só e você é um exército de um homem só. O que significa isso? Significa o seguinte, que você precisa honrar o que você carrega. Você só vai governar algo se você conseguir governar a si próprio. Tem um negócio muito forte do José do Egito, que ele nunca desejou o palácio. O palácio chamava por ele. Ele recebeu uma túnica colorida quando ele era criança. Quando ele era adolescente, né? Deixou os irmãos dele assombrados. E aí aconteceu algo interessantíssimo. Eles expulsaram José. José foi expulso, o José foi rejeitado, o José foi vendido como escravo, depois foi comprado como servo. Era tão bom e governava tanto a si próprio. Só para você ter uma noção, às vezes você olha para um escravo que o dente dele é arrumadinho e você pensa, isso não é escravo, isso aí foi colocado indevidamente. Isso não é história, né? Ele chegou na casa de um cara chamado Potifar, que ele era tão bom no que fazia que ele foi colocado como governante. Por que ele foi colocado como governante? Porque ele já governava. Você vai olhar para a sua trajetória, se toda a sua trajetória sempre alguém enxerga esse autogoverno em você, sempre as pessoas dão a chave da casa para você, a chave da empresa, a chave disso e daquilo. Como eu imagino, o Potifar não ficava em casa, a mulher do Potifar se interessou muito no José. Ele também tinha autogoverno na sua sexualidade, nos seus desejos. Nos seus desejos. Alguém perguntou para mim quem eu sou no teatro da vida. Eu sou o dono do espaço que alugou para fazer o evento. E aí o que acontece? Quero que você saiba o seguinte.
O José do Egito, ele teve autogoverno. Ele teve autogoverno numa coisa absurda. Sabe o quê? Nos desejos sexuais. Então ele preferiu ir para a cadeia do que desonrar o seu senhor, né, que era o patrão dele. Foi para a cadeia. Ele tinha tanto autogoverno que ele tinha a chave. Tá escrito desse jeito. E o José do Egito tinha a chave do presídio. Só para você ver o que é ser autogovernável. Quem é autogovernável não se curva a nada. Então, o que eu quero que você entenda? Alguém está falando que eu não estou ao vivo no outro Instagram. Não estou porque está cortando o meu alcance aí. Essa ferramenta maravilhosa. Então, assim, o José foi parar no presídio. Até no presídio ele tinha a chave. E ele governava sobre os sonhos das pessoas que estavam dentro da cela. Ele governava sobre os 13 anos indevidos que ele passou lá. Resumindo, o cara tinha autogoverno. E como o cara tinha autogoverno, o palácio esperava por ele. Não sei se você sabe, mas o Egito não podia deixar um forasteiro, né, um estrangeiro liderar o Egito. Mas teve que mudar a lei. Uma canetada, a gente chama de canetada, uma anelzada do faraó. Foi o suficiente para mudar a lei. E aí já começaram a colocar o José no devido lugar. Então, José tinha a túnica na casa do pai, que era uma chave de governo. O José guardou seu coração quando foi vendido, rejeitado como escravo. Na casa de Potifar, ele governou sobre seus desejos, mesmo sendo inocente aqui. Tá travando, mas vamos segurar firme. Mesmo sendo inocente, ficou 13 anos ali, governou sobre os desejos, e os desejos não, os sonhos dos prisioneiros. Ele revelou o sonho de um copeiro e falou: quando você estiver na presença do rei, você lembra de mim. Levou só uns 2 anos para isso acontecer. E aí ninguém interpretava o sonho do faraó. O que aconteceu? Ele chama José. E ali José faz a barba, está escrito nesses detalhes. Vai até a presença do faraó e faz uma pergunta. Explica o que é o sonho, o faraó fica impressionado. E quando ele termina, ele fala: mas quem vai resolver isso para você? Aí o faraó arranca o dedão, arranca o anel e fala: você vai. Resumindo, esse copeiro mor, esse chefe dos copeiros, demorou a fazer o que precisava ser feito. E você tem que entender que o governo, quanto mais cedo você exercer, mais tempo de desfrute, mais tempo de governo vai ter aqui na Terra. Então o que você precisa? Você precisa começar, o governo não é mandar nos outros ou na sua empresa, não sei aonde, é mandar em você mesmo. Esse autogoverno sobre o levantar, sobre o deitar, sobre as pessoas que você anda. Aí o José, ele virou o segundo homem do Egito, virou o governador do Egito. Então, o que eu quero que todos vocês entendam, o José, ele não esperou o palácio para reinar. Ele reinou desde o dia que o pai dele deu a túnica colorida. E eu tenho absoluta certeza que ele ganhou essa túnica, porque ele já governava antes disso. Eu vou sair, vou entrar de novo só no Instagram, tá?